Vamos lá, então, próximo passo, tipo de biópsia. A gente sabe que a biópsia ela pode ser realizada com a remoção total da lesão ou de parte dela. Então, biópsia excisional total é aquela situação onde toda a lesão é removida. E biópsia incisional, parte da lesão vai ser removida. Isso vai estar relacionado diretamente com as hipóteses de diagnóstico que a gente tem para cada caso. Não vou falar a respeito de punção aspirativa por agulha fina, que vocês podem encontrar se forem pesquisar isso na internet ou no livro-texto, porque não é uma realidade nossa da rede pública, então não tem sentido no contexto desse curso que a gente está organizando para vocês. Então, avançando um pouquinho, biópsia incisional, toda a lesão é removida, e quando é que vai ser indicada essa biópsia? Lesões pequenas, e quando a hipótese é de que se trate de uma lesão benigna, uma neoplasia benigna, ou um processo proliferativo não neoplásico, como granuloma piogênico, fibroma ossificante periférico, e também na situação, né, obviamente, onde não tem suspeita de malignidade. Então, as indicações iniciais para uma biópsia total. Aqui a gente tem um exemplo de uma lesão que se apresenta como uma bolha na mucosa labial, sendo recoberta por mucosa íntegra e de coloração discretamente, levemente azulada. Então, isso nos leva à hipótese de mucocele. E por conta dessa hipótese, a biópsia excisional ou total está indicada. Além disso, existe um cuidado adicional em casos como esse, que é a remoção das glândulas salivares acessórias em torno da lesão, na medida em que uma delas foi a que produziu a lesão, para a gente tentar evitar o risco de recorrência, que é algo que acontece às vezes em lesões como essa. Então, aqui a gente tem um desenho esquemático mostrando as duas formas que a gente pode, duas estratégias, duas maneiras de fazer a remoção do mucocele. A gente pode fazer a incisão sobre a mucosa, afastar os tecidos e chegar na lesão, ou fazer uma elipse na mucosa, pinçar essa elipse e ir descolando lateralmente a lesão. Dependendo da profundidade do mucocele, a gente vai utilizar uma estratégia, uma técnica ou outra. O que acontece? Se é uma lesão muito superficial, a minha preocupação como cirurgião, pelo menos é como eu adoto a estratégia, a Juliana pode falar também depois o que ela costuma usar como critério. Se a lesão é muito superficial, eu tenho a preocupação de fazer essa incisão e daqui a pouco romper a bolha, liberar esse material líquido, semifluido, ali, o muco, isso dificultar a observação do limite da lesão. Então, sempre a ideia é remover o mucocele inteiro. Então, algumas vezes, quando a lesão é muito superficial, a gente incisa uma elipse de mucosa e pinça essa mucosa para poder manusear a lesão sem promover o rompimento. Outra estratégia que se pode utilizar em lesões como essa é a utilização dessa pinça, que faz a compressão dos tecidos vizinhos e ajuda na hemostasia, principalmente quando a gente não tem um auxiliar. Até já adianto para vocês que é interessante ter um auxiliar, um técnico, treinado para fazer o afastamento e a compressão bidigital, né, e o distender da lesão com o dedo indicador pelo lado oposto facilita muito o controle da hemorragia e a realização do procedimento de maneira mais rápida. Então, aqui a outra técnica, incisando e fazendo a divulsão dos tecidos com a tesoura. A gente vai mostrar isso melhor na aula que vem, que é uma aula mais focada na técnica. E depois aqui, então, a sutura posicionada. E aqui, então, essa técnica de fazer a incisão e descolar e trazer a lesão inteira sem a mucosa da superfície e o pinçamento ali liberando o mucocele num caso semelhante ao que eu tinha mostrado na foto anterior. Biópsia incisional, quando apenas um fragmento da lesão é removido, indicações de lesões múltiplas, extensas ou difícil acesso, lembrando que muitas vezes, nos casos de lesão múltipla, a gente vai estar diante de uma doença infecciosa ou autoimune. Então, a remoção de mais de um fragmento não vai contribuir muito no diagnóstico e tampouco no tratamento. Quando o tratamento é não cirúrgico, bom exemplo, as doenças autoimunes ou as infecciosas, quando o tratamento medicamentoso vai ser aquele adotado para resolver ou curar o paciente, ou quando houver suspeita de malignidade, na medida em que o cirurgião que vai tratar, o médico, né, cirurgião de cabeça e pescoço, que vai fazer o tratamento posteriormente, quando se confirmar essa suspeita de malignidade, vai precisar observar o tamanho da lesão para estipular as margens de segurança nas diferentes direções. Então, se a gente remove totalmente uma lesão maligna, se confirma uma lesão maligna, isso dificulta o passo subsequente. Aqui um exemplo, então, de lesão que se apresenta como uma placa branca envolvendo gengiva, fundo de sulco, região retromolar e mucosa jugal, e que também combina áreas de estria branca. Então, aqui eu ficaria com as hipóteses de leucoplasia e líquen plano, situações onde, então, a biópsia incisional, removendo parte da lesão, estaria indicada. Aqui,
A área de eleição, já avançando para um outro tópico, seria aquela que tem um aspecto mais agressivo, isso a gente vê pela superfície mais regular ou pela combinação de áreas brancas e vermelhas. Poderia ser nessa região aqui que tem uma área vermelha, poderia ser aqui atrás, entendendo que essa área aqui não é de mucosa normal, e sim uma área vermelha, e o diagnóstico, então, de leucoeritroplasia para esse caso, juntamente com líquen plano, que pode também misturar áreas vermelhas quando for um líquen plano atrófico erosivo. E são essas situações aqui que a obtenção de mais de um fragmento poderia ser útil. Quando, de novo, frente à discussão lá da leucoplasia, tiver uma área um pouco mais proliferativa, mais irregular, ou que mistura área vermelha, então faz sentido eu ter mais de um fragmento, porque é difícil saber onde o comportamento da lesão está mais agressivo em casos como esse. Então, lesões múltiplas extensas ou difícil acesso. Mesmo se aplica aqui para esse caso de líquen plano mais evidente, quando o paciente também tem lesão em pele, provavelmente o dermatologista também vai fazer biópsia para contribuir com a avaliação dele, né, desse caso, que tem manifestações em pele e na boca, muitas vezes, é uma doença mucocutânea. Suspeita de malignidade, outra indicação clássica para a biópsia incisional, a gente vê aqui uma lesão ulcerada, mais de uma lesão ulcerada, né, até eu faria a biópsia das duas aqui, escolhendo, adotando, né, como eleição que a área da borda mais elevada, para então fazer a definição desse diagnóstico. Lesões nodulares extensas no palato, e que podem ter áreas mais flutuantes, indicando conteúdo líquido ou semifluido, e a presença de dor também é um ponto importante para pensar em neoplasia maligna de glândula salivar. Então, outra situação onde a biópsia incisional estaria indicada. Eleição da área de biópsia, evitar áreas de necrose, né, ou áreas mais sólidas também que concentram material necrótico em tumores malignos. Envolver áreas de tecido aparentemente sadio é algo discutível, né, não para fins diagnósticos, mas mais para facilitar a sutura, na medida em que tecido necrótico vai romper, vai ser friável, a gente vai tracionar o fio e vai rasgar. Isso acontece também em outros tecidos de lesão, onde a consistência do tecido é diferente e dificulta a sutura. Eleição da área de biópsia para lesões autoimunes, deve evitar áreas como essa aqui, que a gente vê uma membrana fibrinopurulenta. Isso porque doenças como o pênfigo vulgar e pemphigoide benigno de mucosas, a gente precisa do epitélio íntegro para enxergar onde está acontecendo essa autoimunidade, se é dentro do compartimento epitelial ou entre epitélio e conjuntivo. Isso é o que define o diagnóstico entre essas doenças que são parentes, digamos assim, mas que têm um tratamento diferente. Aqui um desenho esquemático para ilustrar um pouquinho a quantidade de tecido a ser removido numa biópsia incisional, quantidade suficiente, então a gente está vendo aqui a lesão como um todo, e aqui a posição de tecido removido, estender um pouquinho para tecido vizinho de novo, para facilitar a sutura, e aqui a gente vê o que seria o espécime, o tamanho de espécime normal, suficientemente bom para favorecer a avaliação microscópica. E aqui exemplos de remoção superficial ou muito estreita, não produzindo uma quantidade de tecido aceitável para avaliação. Até essa questão da quantidade de tecido é sempre um ponto de discussão, quando a gente coloca a biópsia, né, em debate nas nossas atividades. Esse artigo avalia, né, a questão do tamanho, né, seria algo importante, influenciaria tanto assim no diagnóstico. Eles definem com esse estudo que 10 milímetros, 1 centímetro seria um tamanho suficientemente bom de extensão da peça para favorecer a chegada no diagnóstico final, né? E não houve diferença do ponto de vista de capacidade de remover essa quantidade ideal entre dentistas e especialistas, o que reforça a nossa intenção aqui de fazer o curso com vocês, mostrando, né, ou reforçando a ideia de que vocês são capazes para realizar esse procedimento. Lembrando também dos cuidados, né, o acondicionamento do material removido em formol 10%, com volume 10 vezes excedendo o valor da peça, o tamanho da peça. Isso é importante para garantir a perfusão de todo o tecido e fixação sem alteração morfológica que possa vir a dificultar a avaliação posteriormente. As questões relacionadas também à identificação do material, eu vou discutir isso com vocês na aula que vem, mas já fica aqui como primeiro toque, né? A gente volta a falar disso na outra semana. Contraindicação, lesões autolimitadas ou temporárias. A gente vê muito lesão relacionada a fator irritativo na rede pública. A angina bolhosa é uma delas, úlcera traumática. Então, às vezes, o melhor que a gente pode fazer para o nosso paciente, antes de definir para uma biópsia, é avaliar ele em 2 momentos, com intervalo curto entre as consultas. 1 semana, para ver se a involução, estabilização, se tem uma progressão nesse quadro.
acaba sendo bastante para, daqui a pouco, dizer, não, se é algo irritativo, foi uma queimadura, uma mordida, um trauma, então isso não requer, esse procedimento, esse caso não requer uma biópsia. Diagnóstico estabelecido pelos aspectos clínicos, né, que se repetiu 2 vezes sem querer no slide, né? Então, se a clínica é suficientemente informativa para permitir o fechamento diagnóstico, exemplos, herpes recorrente, candidíase, eu não vou ter a necessidade de fazer uma biópsia. Lesões vasculares extensas, pela dificuldade de controle da hemorragia. Então, seria um tipo de situação que eu recomendaria o encaminhamento para especialista, para que se faça a escleroterapia, ou eventualmente um procedimento cirúrgico num ambiente onde se tem mais recurso para controle da hemostasia, caso isso venha a ser um problema. Eventualmente, o uso de laser de alta intensidade também seria uma alternativa para favorecer o procedimento como esse sem nenhum tipo de intercorrência. Outra contraindicação, quando o diagnóstico pode ser estabelecido por critérios clínicos e radiográficos. Aqui a gente tem um exemplo de displasia segmentária periapical, onde inicialmente a gente sabe que a doença mostra áreas radiolúcidas associadas aos ápices de dentes que não têm perda de vitalidade, e aos poucos a doença passa por um estágio de condensação de tecido mineral nos ápices dos dentes, então não tem necessidade de nenhum tipo de procedimento cirúrgico em casos como esse. Aqui o exemplo então da lesão vascular que eu tinha comentado, uma lesão vascular extensa. Aqui, se a gente entrar para fazer uma biópsia incisional, vai ser um grande problema para controle de hemostasia. A gente não vai favorecer o nosso paciente. Reforçando algumas mensagens finais aqui, representatividade do material coletado. Então, as questões relacionadas à quantidade de tecido, à direção da biópsia são sempre importantes no nosso planejamento. Manipular adequadamente a peça, né, não pinçar excessivamente, não lacerar a peça, isso pode modificar a morfologia do tecido e dificultar a avaliação pelo patologista. Fixação ideal que já comentamos, não introduzir solução anestésica na lesão, então anestesia mais periférica, sem distender o tecido de onde vai ser removido o espécime. Informações detalhadas sobre o caso e sobre o paciente na requisição do exame, né, vamos falar um pouco mais sobre isso na semana que vem. E, por fim, aqui a questão, né, das biópsias com laudo, resultado inconclusivo, importante discutir com o patologista, né, fazer o contrato com o laboratório, daqui a pouco uma informação adicional que ele venha a pedir para vocês pode modificar a visão dele a respeito do caso. Então, essa troca de ideias, esse intercâmbio entre os profissionais é super válido para favorecer o diagnóstico em caso onde tem uma dúvida e o diagnóstico é um pouco mais aberto. E lembrar que nem sempre o resultado da biópsia é o resultado final, né? O exame complementar é parte, uma pecinha do quebra-cabeça, mas não define tudo, é mais uma informação para complementar o caso. E, de novo, né, já falei isso antes, sempre enviar o material para análise. Por aqui eu já vou, então, encerrando esse nosso primeiro dia. Essas são as referências que a gente utilizou para montar essa aula. Meus agradecimentos à equipe do Telesaúde, que elaborou esse material e utilizou em outro momento, em outra atividade, né, elaborado por mim e pela Ingrid, minha colega na Telesaúde. E, por hora, então, encerramos a nossa fala aqui e voltamos a nos falar semana que vem, tá bom? Um abraço.